Uma máquina antiga, tem cerca de 60 anos, 50 anos, e em que o arroz é descascado através de um processo que era usado na altura com pedra e cortiça. Quanto maior for a fricção entre a pedra e a cortiça, mais descasca o arroz. Com este sistema, normalmente costuma sempre passar 3 vezes e depois com uma tarara tradicional para tirar o arroz partido. Mete-se o arroz em cima, numa gamelazinha que tem, e depois vai-se abrindo uma escotilha e o arroz vai entrando conforme nós vimos qual é o mais conveniente, e depois vai saindo descascado na parte inferior. E do outro lado sai a casca do arroz. A primeira passagem, o arroz não fica tão bem passado, passa-se outra vez, conforme a variedade do arroz, pelo menos à terceira vez fica o arroz descascado. Esta máquina consegue descascar numa hora 50 kg de arroz, o que na altura seria excelente. Eu sou Arlindo Marques Cantante, tenho 62 anos, sou natural da freguesia de Maiorca, vivo em Santa Marta da Oeiça, sou aposentado, trabalho numa empresa de eletricidade e venho para casa e sinto uma monotonia muito grande. E então, como já tinha fabricado arroz em casca, resolvi comprar um descasque que veio do Brasil, embora já tivesse um tradicional, e agora ocupo o meu tempo todo nesta atividade que é industrialização de arroz e distribuição de arroz. Eu já cultivava o arroz em casca e fui aprendendo comigo, com a partilha de outros amigos, e neste momento descasco o arroz e meto o arroz no mercado. Eu lembro-me quando tinha 7, 8 anos, ia para o campo com os meus pais, com o carro das vacas, fazíamos as caradas do arroz, vinhamos para as azeiras, malhávamos com éguas, com tratores, e isto já nasceu comigo aqui nos campos de Maiorca. Antigamente eu lembro-me que o arroz era plantado, não havia herbicidas e aí havia disponibilidade de mão de obra, em que se faziam uns viveiros de arroz e antecipadamente o arroz depois com 1 mês e meio arrancava-se, fazia umas molhadas de arroz, espalhava-se e as mulheres iam plantando sempre o arroz simetricamente, e depois era moldado. Depois eram apanhados com mulheres a foicinho, depois mais tarde com homens a gadanha, mas dentro da mesma altura. Depois houve umas ceifeirasitas que cortavam cerca de 1 metro, e depois por volta daqui no Val Mondego de 1967, 68, 69, começaram a aparecer as primeiras ceifeiras que começaram a cortar aqui o arroz, o que já seria muito bom. Eu tenho um tio que me dizia: Arlindo, eu fui 28 dias ao campo para cortar o arroz e não tinha máquina para cortar arroz. E nós hoje já temos uma máquina para cortar o arroz e trazemos o arroz que queremos. A terra preparada era lavrada com vacas, era gradada, depois em lama, a terra ficava arável, os canteiros levavam cerca de 10, 15 centímetros de água, eram plantados e o arroz tinha um ciclo sensivelmente de 3 meses e qualquer coisa, que depois se iria apanhar o arroz sempre a partir do dia 10, 15 de setembro, e era semeado em abril, 25 de abril, 16 de abril, 20 de abril, hoje semeia-se em maio, semeia-se em abril, depende também do clima em que estamos inseridos. O arroz vinha para as eiras, estava 8, 10 horas, 15 horas a secar, conforme a temperatura do sol, era mexer com os acinhos, e depois trincava-se o arroz. Quando o arroz estrincava no dente, nós sabíamos que ele estava maduro. Hoje já temos máquinas digitais para saber com a umidade do arroz. O arroz para ser um bom arroz deve ser apanhado entre 20, 22, 23 de umidade, e depois estando 8 horas a secar. Hoje, já com outros processos, o arroz tem que ter aquela maturação para secar, contida com 12, 13 de umidade. O arroz está pronto a descascar. Eu hoje já descasquei num sistema tradicional e descasco num sistema já industrial.
Aqui esta máquina já é uma máquina que descasca sensivelmente 500 kg por hora, mas é um processo mais industrializado, uma máquina certificada, em que consegue meter o arroz num patamar muito exigente no mercado. Tem as escolhas da trinca, as percentagens da trinca, 5, 6% de trinca, 10% de trinca, conseguimos fazer esta seleção. O arroz inicia numa turva ou uma tulha, depois é transportado nos transportadores chamadas noras, entra nos rolos e depois esses rolos fazem, na altura o arroz fica integral, depois passa nos polidores em borracha, em que se vai apertando mais ou menos e o arroz fica branco, fica conforme as exigências do mercado. O nosso arroz aqui, o Carlino do Baixo Mondego, é um arroz que tem sempre muita saída, é um arroz que faz goma, em que as pessoas gostam dele. Depois, quando estamos a apanhar o arroz, tem a palha, que serve para fazer as camas dos animais, serve para comer os animais, quando ela é apanhada com 3, 4 dias e cheira bem, os animais gostam muito dela. E depois este processo vai-se todo desenvolvendo, é tudo um ciclo que vai continuando assim. Depois o arroz também, ao descascar, tem a farinha do arroz, que é uma farinha muito boa, que a farinha da casca é dada para os animais, especialmente para porcos, que gostam muito dela, em se habituando a ela já não conseguem beber a água sem a farinha, porque a farinha é doce. E depois, quando o arroz entra numa fase de mais branqueamento, consegue-se tirar uma farinha muito branca que tem um valor nutritivo muito elevado. É uma situação, uma indústriazinha familiar, onde eu vendo muito para restaurantes e vendo para pessoas em particular que me vêm buscar o arroz. Tem saída para ele e por vezes é ter arroz. Eu sugeria que para os mais novos, pessoas mais novas, não se dediquem só a apanhar o arroz, a cultivar e a apanhar. Eu costumo dizer que nós não devemos vender as uvas só para a cooperativa, temos que engarrafar as uvas. E eu, entre aspas, tenho o arroz, engarrafo o arroz e vendo, é claro, em sacas plásticas, faço tudo desde o princípio até ao fim no mercado. Sim, eu acho que isto parece-me que muita gente de todos os lados, do norte, a sul do país, do centro, pessoas espetaculares, que trocamos ideias, trocamos partilhas que eles têm na atividade profissional e ficam muito admirados com isto, porque vem o processo todo, quase como é que se apanha o arroz, como se descasca, vem ou não é em casca, e especialmente jovens, adolescentes que vêm aqui, pensam que o arroz é feito de massa e afinal é um cereal como o trigo.